Deus fala através da Bíblia, da sua santa palavra. Então, você quer ouvir a voz de Deus todos os dias e todos os momentos, se você quiser? Senta um pouquinho, ora um pouquinho, esvazia a tua mente de todas as outras vozes que te impedem de ouvir a voz de Deus e começa a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Uma segunda forma é através da criação de Deus. Deus fala conosco através da sua criação. Quantas vezes você já deve ter parado, ou se você não fez isso, eu queria aconselhar você a fazer. Deve ter parado, olhado para o horizonte e percebido o nascer do sol, o pôr do sol, os pássaros cantando. A criação de Deus fala e proclama a glória de Deus. Mas Deus também usa pessoas. Deus vai usar algumas pessoas para falar com você. Deus vai usar alguém que você nem conhece às vezes para falar com você, ou alguém que você conhece muito para falar com você. A sua vontade, o seu querer, os seus planos, o que Ele deseja. Mas existem alguns eventos espirituais também. Você pode receber a voz de Deus através de milagres. Deus vai falar com você através de ações milagrosas, práticas de fé, situações que você vai ver aquilo acontecendo diante de você e você não vai ter dúvidas que Deus está agindo com poder. Mas uma coisa que é para mim muito estranha, mas eu já encontrei muitas pessoas que me deram esse testemunho, é que Deus também fala através de sinais como sonho, profecias e outras formas diferentes. Eu vou confessar para vocês que eu era meio cético com relação a isso. Acho que eu posso confessar isso para vocês, né? Eu era muito cético. Mas um dia eu estava lá em Belém do Pará, tá? De repente alguém acha que eu estava lá em Belém da Judéia, sei lá. Eu sou meio próximo de Jesus, então tenho um pouco de autoridade para falar. Não, Belém do Pará, diferente. Eu estava lá em Belém do Pará desesperado. Eu não sabia o que ia acontecer da minha vida, porque eu estava me formando e eu não tinha para onde ir. Um pastor solteiro, muito novo, sem muita perspectiva. Mas de repente, eu encostado no muro de uma igreja, veio uma mulher andando na minha direção, e ela começa a falar algumas coisas, que é engraçado, ela estava longe de mim, mas ela falava, parece que ela estava falando dentro da minha cabeça. E ela começou a falar e começou a chorar, e ela falando lá, eu ouvindo aqui, ela chorando lá, eu chorando aqui, e eu me perguntando, mas por que eu estou chorando? Ela estava falando que eu ia para um lugar que eu não conhecia, trabalhar com um povo que era não alcançado. E eu falei, pronto, eu vou para o Japão. Eu amo o Japão, adoro o Japão, vou para o Japão. É o Japão que o Senhor quer me levar. Amém. E aí, 2 semanas depois, eu encontrei um pastor dessa igreja que me trouxe para cá. Não era o Japão, mas é um pouco frio, até parece o Japão. Mas eu vim trabalhar com um povo não alcançado, pessoas com deficiência. É o povo não alcançado que Deus falou através daquela senhora que eu iria falar, ia trabalhar, ia ajudar a compreender, ou eles compreenderem a mensagem do Senhor. Deus já falou com você de alguma forma, eu tenho certeza. Deus até já fez desafios para você de alguma forma, eu tenho certeza. Você ficou apenas na contemplação, ou você saiu da contemplação e foi para a ação?
Deus já deve ter te revelado algum projeto, algum sonho, algum objetivo, algo que Ele deseja que você faça. Mas você já saiu da contemplação, da admiração, da subjetividade, foi para a prática. Eis um grande desafio para todos nós. Não somente escutar, mas ouvir, colocar dentro do nosso ser as palavras das pessoas que estão ao nosso redor, daqueles que nos amam, nos aconselham, mas também as palavras de Deus, para que a nossa vida realmente glorifique o nome do Senhor em todos os lugares onde nós estamos, seja no trabalho, em casa, na escola, onde você estiver, você pode glorificar o nome de Deus através da sua vida, mas precisa abrir os ouvidos para ouvir as pessoas, também para ouvir o Senhor. Mas não é só isso. Pensando nas questões práticas da vida, quando nós olhamos para o versículo 21, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, qual é poderosa para salvá-los. Não é só ouvir a palavra e implantá-la no nosso ser, mas é também retirar as imoralidades, os pecados, aquilo que Deus detesta que habita em nós. Você sabe melhor do que ninguém o que está em você que Deus detesta. Por que não tirar? Por que não mudar? Por que não se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus? O que te impede de fazer isso? O que te impede de andar nessa direção? O que te impede de realmente colocar ou implantar a santa palavra de Deus em você? O que te impede de ouvir a voz do Senhor e seguir o caminho que o Senhor deseja que você siga? O que te impede de retirar de dentro de você aquilo que você sabe que Deus detesta? Eu vou te dizer, se você fizer isso, você vai começar a perceber e ver coisas extraordinárias acontecendo ao seu redor. Extraordinárias. Porque você vai poder dizer que não é mais você quem está vivendo. As decisões não são tomadas por você, são tomadas pelo Senhor, que te conduz, que te direciona, que fala com você, que deixa as coisas bem claras. Por que não, então, tirar? O que te impede de retirar todas essas coisas que você sabe que te machucam e machucam as pessoas que estão ao seu redor? Por que não arrancar essas coisas de dentro de você e implantar na sua mente, no seu coração, na sua vida, a santa palavra de Deus? Eis um grande desafio diante de todos nós. Não somente ouvir a mensagem, mas ser transformado pela mensagem de Deus. Não somente ouvir a palavra de Deus, mas se deixar conduzir por ela, viver a partir dela, amando o Senhor de todo o teu coração, amando o Senhor com todo o teu entendimento e com toda a tua alma, permitindo que a voz, a palavra do Senhor te direcione. Mas às vezes nós ouvimos mais as palavras de outras pessoas, dos nossos desejos, da nossa vontade, que é um impulso que nos leva de uma forma contrária ou para mais distante de Deus a cada amanhecer. Não é assim que acontece? Nós tememos, por vezes, tememos muito mais as pessoas que estão ao nosso redor também. Damos mais ouvidos a elas do que a Deus. Eu não sei você, mas quando meu telefone toca, e eu pego o telefone e olho assim, e está escrito Pascoal
Piragine. Eu respiro uns 5 segundos. Eu fico já imaginando o que ele vai falar. Eu já começo a me envolver numa ansiedade terrível. E algum tempo atrás aconteceu isso. Tocou o telefone, estava escrito Pascoal Piragine. Eu fiz tudo isso que eu falei. Comecei a respirar, e meu Deus, o que eu fiz de errado? E eu atendi, e eu falei, alô pastor, tudo bem? Posso ajudar em alguma coisa? Do outro lado ele falou, não, Adoniran, eu liguei só para dizer que te amo. Que fofo. E aí de repente a minha esposa me deu um cutucão e eu acordei, era só um sonho. Mas eu sei que esse sonho era fruto do meu inconsciente, dizendo para o meu consciente, nossa, se esse cara falar alguma coisa para você, eu sei que a sua perna vai tremer. Mas às vezes nós somos assim com algumas pessoas. Você talvez é assim com algumas pessoas, com teu chefe, com teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. Você fica morrendo de medo dessas pessoas, tem temor no teu coração. Mas quando Deus fala, parece que você não está nem ouvindo, não faz a mínima diferença. Deus hoje está falando, está nos desafiando a retirar das nossas práticas diárias aquilo que ofende o seu nome, que ofende o Senhor, que é contrário à sua vontade. Mas se você tem temor a Deus, se você tem respeito pelo Senhor, se você ama a sua palavra, você vai ouvir, permitir que essa palavra se implante dentro de você e retirar aquilo que é contrário à vontade de Deus, que você sabe o que é, você sabe exatamente o que é. Quando você se olha no espelho, quando você olha para dentro de você, você sabe exatamente o que te afasta de Deus. O desafio que você tem hoje é retirar isso da sua vida. Mas o texto continua nos falando, no versículo 22 ele nos diz, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha que coisa mais interessante, não é para você ser apenas um ouvinte, ou mesmo alguém que ouve a palavra, que se permite transformar pela palavra, que retira as imoralidades da sua existência, do seu comportamento, da sua vida, mas não reproduz a palavra, fica de braços cruzados, não dá a mínima atenção para as pessoas que estão ao seu redor, olha para o sofrimento alheio e parece que não tem nada a ver com você. O que nós aprendemos aqui é que tudo isso tem a ver conosco. As pessoas estão ao nosso redor sofrendo, morrendo, indo para o inferno, se desconectando de Deus, corrompendo a palavra de Deus. E você está ouvindo, você está guardando, você está retirando de dentro de você as imoralidades, mas você continua de braços cruzados. Meu irmão, minha irmã, nosso grande desafio como cristãos é anunciar a mensagem do Senhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Logo que eu me converti, esse desejo ficou muito intenso no meu coração. E eu falava para todas as pessoas que eu encontrava. Eu fiquei um crente, mas muito chato, muito chato, muito chato mesmo. Alguém falava alguma coisa para mim, eu já retrucava com um versículo bíblico, com alguma questão teológica. E eu comecei a perceber que as pessoas estavam se afastando de mim.
Os meus amigos estavam se afastando de mim. A minha família estava se afastando de mim. Porque, de verdade, nós não gostamos muito de pessoas chatas, não é verdade? Pessoa que fica reclamando, que fica falando que você vai para o inferno o tempo inteiro, que fica retrucando com versículo bíblico, que fica ensinando teologia o tempo inteiro, que fica argumentando essas coisas. Se você não conhece ninguém aqui nessa igreja, talvez você seja essa pessoa. Mas um dia, eu estava no meu quarto lendo a Bíblia, e eu senti o Senhor falando comigo através da Bíblia, como se Ele estivesse me dando um conselho. Ele falou em alto e bom som para mim: cara, cala essa tua boca e começa a viver o Evangelho. Fecha essa matraca e começa a revelar o amor de Deus através das suas atitudes. Porque se você continuar assim, ninguém vai me entender. Porque não são esses argumentos que eu uso, são outros. Eu falei, então tá bom, é assim, Senhor, que funciona? Eu vou fazer isso. E aí eu acordava cedinho e começava a arrumar minha cama. Eu arrumava a cama, e aí eu perguntava para minha mãe: mãe, tem alguma coisa que a senhora gostaria que eu fizesse? Estou aqui à sua disposição, estou às ordens. Primeira vez a minha mãe olhou para mim, achou graça. Segunda vez a minha mãe olhou para mim, achou graça. Terceira, quarta, quinta, depois de um mês, a minha mãe rindo da minha cara, ela chegou perto de mim, encostou a mão na minha testa e falou: você está com febre, só pode, você está doente. O que está acontecendo com você? E aí, depois de alguns meses, que eu fechei a minha matraca, eu pude falar pela primeira vez: mãe, Jesus mudou a minha vida. Minha mãe deu um pulo para trás e falou: opa, se Jesus fez isso com você, preguiçoso, vai fazer comigo. E melhor ainda, que sou professora trabalhadora, levo a sério as coisas que o seu pai coloca aqui em casa, eu vou ficar muito melhor. Eu falei: é isso mesmo, mãe. Se ele fez isso comigo, preguiçoso, com a senhora, vai ser muito melhor. A senhora deseja ouvir a voz de Deus, abrir o seu coração e retirar as imoralidades do Senhor, ou as imoralidades que estão aí te separando do Senhor, e viver para a glória de Deus de forma prática. É isso mesmo que eu quero. E na cozinha da nossa casa, eu me ajoelhei com a minha mãe, e nós oramos, ela entregando a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Na cozinha da minha casa, nós experimentamos a presença de Deus inundando aquele lugar. Depois, foi como uma grande enxurrada de bênçãos. A minha família começou a se converter. E hoje, quando nós fazemos uma reunião em casa, quase todos os meus tios servem a Jesus. Meus primos servem a Jesus. Minha família glorifica o nome do Senhor, simplesmente porque eu fechei a minha matraca e comecei a viver o Evangelho. Então, eu tenho 3 desafios hoje para você, que veio nesse lugar. O primeiro deles é: abra os seus ouvidos para os conselhos que as pessoas que estão ao seu redor estão te dando. Talvez o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, quem sabe até os seus filhos. Eu lembro uma vez, era uma data especial, não lembro muito bem o que era, mas eu saí com a minha esposa e o meu filho. Nós fomos almoçar, fomos comer fora, e ali eu fiz o meu prato, minha esposa fez o prato dela, fez o pratinho do meu filho,
E eu, desesperado, comecei a comer. Meu filho levantou a mão e falou assim: epa, 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 está todo mundo desviado aqui? Vamos orar, gente. E ele só tinha 3 anos. Cara, crente. Esse é crente. Pode ser o teu filho que vai te dar um conselho. Mas se esse conselho vem da parte do Senhor, ouça esse conselho. Guarde no seu coração. E permita que Deus fale com você. Mas não somente as pessoas, como abra também os teus ouvidos para a voz do Senhor. Abra os teus ouvidos para a voz do Senhor. Porque se você abrir os teus ouvidos para a voz do Senhor, não tem como você permanecer o mesmo. Você vai olhar para dentro de você e vai perceber que existem algumas coisas que estão te separando de Deus. Isso nós chamamos pecado. Então, isso precisa sair. Isso precisa mudar. Isso precisa ser diferente. As coisas precisam ser novas. E a Bíblia vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo começa a se fazer novo. E o último desafio que eu tenho para você hoje é descruzar os braços e começar a escrever a história do reino de Deus nessa terra, através da sua história. Descruzar os braços e começar a edificar o reino de Deus nesse mundo, através daquilo que você faz, com a sua profissão, com os seus dons, com os seus talentos, com aquilo que Deus mesmo te deu para fazer. Descruzar os braços e começar a dizer em alto e bom som: estou te ouvindo, Senhor, e quero que outras pessoas te ouçam, através dos meus gestos, do meu olhar, do jeito que eu vou agir, da forma que eu vou falar, de como eu vou me comportar, que esse discurso seja muito intenso e transformador, que leve salvação a outras pessoas, que as pessoas entendam claramente, através das minhas atitudes, que elas são amadas, como eu sou, que elas são importantes, como eu sou, que elas são valorizadas, como eu sou, que o Senhor as ama, como me ama, que eu seja essa pregação poderosíssima que transforma esse mundo. Se você está aqui essa noite e é uma dessas pessoas que precisa abrir os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, eu vou pedir para vocês colocar de pé e nós vamos orar juntos. Eu vou pedir que Deus abra os teus ouvidos, abra o teu entendimento para você entender claramente a voz do Senhor. Então, se você é uma dessas pessoas, se coloca de pé onde você está e nós vamos orar. Mas se você está aqui nesse lugar também e percebe que existem algumas coisas na tua vida, algumas práticas na sua vida que têm te separado do Senhor, algumas práticas que têm te atrapalhado de entender a voz de Deus e de viver uma experiência de intimidade com o Senhor. Vou pedir para vocês colocar de pé. Enquanto nós estivermos orando, você vai falar exatamente o que é. Você vai falar para Deus o que é que tem te atrapalhado. Você vai dizer assim: Senhor, é isso que está me atrapalhando. Retira de mim. Transforma o meu ser. Mas eu queria orar por você também que está aqui hoje, que por algum motivo, talvez alguém falou alguma coisa, alguma experiência você teve, algo que promoveu uma insegurança, um medo no seu coração, que tem te impedido de realizar os planos de Deus através da sua vida. Tem te impedido de escrever a história do reino de Deus através da sua vida. Eu quero orar por você para que Deus estenda a sua mão sobre você.
levantando o teu ânimo, alegrando o teu coração, te conduzindo novamente ao centro da sua vontade. Se você é essa pessoa, fica de pé onde você está. E já que agora você ficou de pé, eu queria que você viesse aqui mais perto de mim. Eu quero estender minhas mãos sobre você, não porque ela tem algum poder, mas eu queria que ela fosse uma representação da própria mão de Deus, estendendo sobre você a sua bênção. Então, se você está aí na galeria, desce, vem aqui embaixo. Se você está aqui, desce, vem aqui, chega mais próximo. Eu vou pedir que Deus faça isso com você hoje. Abra os teus ouvidos, o teu entendimento. Te ajude a compreender os conselhos, tanto das pessoas que você ama, quanto os conselhos de Deus e da sua palavra. Te ajude a retirar de dentro de você, porque às vezes é muito difícil. Está tão enraizado, que parece até impossível retirar alguns pecados do nosso ser. Mas nós vamos orar pedindo que Deus faça isso, porque Ele pode quebrar toda a algema de Satanás. Ele pode transformar as nossas vidas. Mas eu vou orar por você também, pedindo que Deus te mostre que Ele já te capacitou para uma coisa muito grande. Então você não somente vai ouvir a voz de Deus, como você vai conseguir vislumbrar o que Deus deseja fazer através da sua vida. E hoje, quem sabe, Deus vai revelar alguns projetos novos aqui, alguns sonhos, ministérios. E é exatamente isso que Ele quer, que eu e você escrevamos a história do seu reino nessa terra. Lá onde nós estamos, com a profissão que Ele nos deu, com o talento que Ele nos deu, escrevendo a história do reino de Deus nesse mundo. Posso orar assim então? Vou orar dessa forma. Mas antes de orar, eu queria que você que veio aqui à frente pela primeira vez, talvez você está vindo aqui pela primeira vez nessa igreja, e é a primeira vez que você ouve um sermão, que você fizesse uma oração comigo especial. Essa oração você vai dizer assim: Jesus, Senhor Deus, eu hoje entendi que eu preciso ouvir a Tua voz. Eu hoje entendi que eu preciso retirar do meu coração algumas práticas que eu sei que te ofendem. E eu hoje entendi que o Senhor quer usar a minha vida. Então hoje também, você vai entregar a sua história, a sua vida, o seu coração nas mãos do Senhor. Se você veio aqui pela primeira vez, eu quero que você repita a seguinte palavra comigo, as seguintes palavras comigo. Repete comigo: Senhor Jesus, eu hoje entendi que preciso do Senhor. Eu hoje entendi que a minha vida pode ser muito melhor contigo. Então eu quero entregá-la nas Tuas mãos. Perdoa os meus pecados e me ajuda a ser mais parecido contigo. Eu entrego a minha história, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu futuro, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar por vocês, por todos vocês. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que agora estenda as Tuas mãos sobre esses Teus filhos e filhas que estão aqui à frente. Hoje eles entenderam a Tua voz, chamando cada um deles para algo extraordinário. Mas Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que não só estenda a Sua mão sobre eles, mas tire todo o impedimento, toda a algema, toda a cadeia, todo o impedimento que porventura não dê acesso à Sua palavra no coração deles, na vida deles. Abre o entendimento, o coração, os seus ouvidos,
para que eles entendam claramente, dia após dia, a tua voz, e vivam a tua doce, perfeita e agradável vontade. Se revela a eles, Deus, de maneira muito clara, muito clara. Mas, Pai, algumas pessoas vieram aqui à frente, porque estão se sentindo machucadas pelo pecado, e alguns até já tentaram várias vezes se livrar do pecado, mas como algemas, ainda estão presos. Por isso, Pai, em nome de Jesus e pelo poder que há no nome de Jesus, que toda corrente, que toda algema do pecado seja quebrada hoje, em nome de Jesus, para que essa pessoa voltar para o seu lugar, já se sinta liberta pelo poderoso nome de Jesus, para que todos esses pecados, as imoralidades que nos separam do Senhor, sejam retiradas, porque nós seremos cheios da tua palavra, cheios, e não vai haver espaço para o pecado. Então nos enche com a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Mas Deus amado, o Senhor hoje levantou homens e mulheres para escreverem uma história, a história do reino de Deus nessa terra. Por isso, Pai, derrama agora a tua unção sobre eles, para que ao voltarem também para os seus lugares, para as suas casas, para os seus trabalhos, para os seus afazeres diários, eles também escrevam a história do reino de Deus onde quer que estejam, proclamando o Evangelho através da sua vida, sendo não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Deus, em nome de Jesus, para que famílias se convertam ao Senhor, para que funcionários, chefes se convertam ao Senhor, para que pessoas que estão ao nosso redor sejam impactadas pela presença de Jesus em nós. Abençoa, 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 abençoa os teus filhos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém, amém e amém. Eu queria ainda fazer um convite para você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua história ao Senhor, a sua vida ao Senhor. Eu tenho um presente para você, eu quero te dar um presente especial. Na realidade, essa igreja quer te dar um presente. Então vai ter um pessoal ali no lado, e eles vão te direcionar eles vão pegar ali o teu nome mesmo e vão te dar um presente. Se você fez essa oração pela primeira vez, só peça essa gentileza, se você puder, se você quiser, ir até o lado ali, falar com aqueles irmãos que estão parados lá. Eles vão te ajudar a receber, a recolher esse presente. Mas vai para casa com esse pensamento: obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu o meu entendimento e me ajudou a abrir o meu coração. E eu não quero simplesmente ser ouvinte da tua palavra, mas eu quero me tornar praticante dela todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Que o Senhor nos ajude então a ser praticantes da sua palavra todos os dias da nossa vida.